Bem, pessoal, esse vídeo tutorial é para mostrar como podemos adicionar um componente dentro do JFrame num local específico desejado. Percebam que eu criei aqui um JFrame por 450 e 230, 450 de largura, 230 de altura. E um JLabel aqui, que eu dei o nome para JL título, que coloquei aí o texto cadastro de funcionários. Percebam que ele está localizado aí praticamente no centro do nosso JFrame, bem centralizado. E ao lado aqui está as coordenadas, né, que é 150, 20, 150 e 15. Então vou já explicar o que significa isso. É interessante que antes que você defina o local, você saiba exatamente a posição por meio do tamanho do seu formulário. Por exemplo, eu criei aqui um JFrame de 450 por 230. Logo, eu sei que 450 é a largura dele. Ou seja, a metade dele seria 225, que é a metade de 450. Certo? Então, seria o centro ali. Então, por meio dessas coordenadas, eu poderia mapear o meu formulário, né, dividindo ele em espaços assim pequenos, já para eu ter uma noção de espaço, de distância entre a margem superior e a vertical, horizontal, enfim. Então, aqui está o meu JFrame 450 por 230. Essa distância, ela acontece no caso a vertical, tá? No caso a vertical é de cima para baixo, né? Contando aqui do 0 até 230, que é o tamanho do meu formulário. E na vertical também é da esquerda para a direita. Essas são as coordenadas em que eu vou posicionar o meu componente. Então, por exemplo, se eu quero cadastrar aqui ou inserir aqui um JLabel, que por exemplo do título do meu formulário, cadastro de funcionários, eu escolheria aqui, por exemplo, a região do formulário em que comece aqui mais ou menos em 200 e em 150, né, que aqui é 165, ó. Então nesse caso aqui seria 150 mais ou menos aqui. Fazendo isso, pode até ser que você não tenha uma posição precisa do seu componente, mas porém você consegue chegar num valor aproximado, né, com esses dados. E aqui eu começo então o meu JLabel aqui, título. Perceba que ele está iniciando em 150, que é o valor que foi definido aqui, a distância horizontal, e a distância vertical, no caso aqui seria 20, é o valor de cima da borda aqui em cima até o início aqui do texto. Esse segundo dados aqui é em relação ao comprimento do JLabel e a largura, né, o comprimento do seu componente, tá? E a largura dele, que no caso eu coloquei aqui 15 e o comprimento 150. Então, se eu quero, por exemplo, colocar um componente aqui, por exemplo, esse JLabel aqui, o nome, né, que tem um texto aqui, nome, eu iniciei ele com 10, né, a distância 10, a distância vertical. E imaginemos que o tamanho dele aqui seja, sei lá, 45 ou 40. Vamos dizer que a gente colocou esse tamanho. E aí, obviamente, o próximo componente que eu for adicionar, eu tenho que dar essa diferença dessa margem aqui, dos 10 mais os 40, que é o tamanho do meu JLabel, e um espaço aí, sei lá, de 5 ou 6 para iniciar o próximo componente, tá, pessoal? Então percebam que esses componentes eles estão alinhados, ou seja, na mesma direção verticalmente. Por exemplo, esse aqui eu coloquei na distância horizontal 40,
esse outro também 40, e o CPF também 40 e esse JText Field também 40. Então eles devem estar alinhados. Então a dica que eu dou é construa, vai adicionando cada componente por linha. Por exemplo, na primeira linha aqui você quer colocar o cadastro de funcionários, você coloca então a margem aqui 20, que seria esse valor aqui, né, da distância vertical. O próximo componente você coloca então na linha seguinte. Então você vai pular aqui 20, né, um tamanho 20, por exemplo, para ir para a próxima linha. Então a partir daí todos você vai colocar a distância vertical 20, que é o segundo numérico aqui dos valores que você vai inserir como atributo, o segundo numérico. Então você coloca 20, 20, 20 e essa distância horizontal ela vai variando de acordo com cada componente, né? E aqui o tamanho, outra coisa interessante também é a largura. É interessante você deixar sempre a mesma largura, assim, padrão, para o nome, para a caixa de texto. Deixe sempre para não ficar muito largo, nem outro muito mais estreito. Deixe um padrão, assim. Eu coloquei 15, você pode colocar 15 ou 20, depende de cada um. Mas geralmente é nessa faixa aí. E esse 150 aqui, no caso, é o comprimento do seu JText, do seu componente. Então, sempre que for colocar um componente, percebam que você tem que dar o diferencial desse comprimento aqui, tá bom? Para adicionar o próximo na posição seguinte. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Assim você pode tá criando aí o formulário, tá? Posicionando os componentes aí no local que você acha que é interessante aí no seu formulário, tá certo? Sem se preocupar com esse monte de números que tem aqui. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, acesse o fórum, estaremos lá para auxiliar. Valeu, até mais.